vídeo de hoje vamos falar sobre includes, arrays, formulários e a forma de envio get e post e o nosso tradicional mão na massa. Então, vamos dar uma conferida aqui nos tópicos. Bom, o include no PHP é a forma que a gente tem de interagir com mais de uma página, vamos entender assim. Você, por exemplo, cria num arquivo rotinas, funções e etc. que você vai usar em mais de um ponto e você chama essas rotinas através dessa instrução include ons, required ou required ons. Qual que é a diferença de cada uma? Bom, o include, você faz um import desse arquivo. Então, tudo que você criou num segundo arquivo está disponível para o primeiro. O include ons, qual que é a diferença? Uma vez que você importou esse arquivo, ele não é mais importado. O PHP meio que cuida disso via cache, por exemplo. E qual que é a diferença para o required, que include é incluir e required, requerer. Quando você usa o required, você está dizendo o seguinte: eu preciso desse arquivo. Se você não encontrar, vai dar um erro e um erro fatal. Diferente do include, que você colocou o include lá, se ele não estiver disponível, ok, o processamento ocorrerá só dando um aviso. Já se você não tem o required, ele vai dar um erro e a sua aplicação acaba parando no caso do PHP. E required ons é a mesma coisa que o include ons. Incluir uma vez ou requerir uma vez não é mais importado. Depois a gente já vai ver na prática como isso funciona, tá? Arrays. Arrays é uma forma de organizar valores de um mesmo tipo ou de tipos diferentes, no caso do PHP. Ele pode ser entendido como uma fileira de ônibus, onde você tem um ônibus, imaginem o ônibus como uma régua, em vez de ter duas fileiras de bancos, ele só tem uma fileira. E o assento é a posição onde você vai sentar dentro desse ônibus, desse vetor. Então, no caso do PHP, Java, C e etc., a cadeira, a posição que você começa é a 0 e vai até n. N é o tamanho desse vetor, que pode ser 10, 20, 30 posições, etc. Por fim, nós temos aqui, e vamos ver na prática ali, um exemplo de como usar um formulário, enviar dados para o servidor, pegar esses dados do formulário e imprimir o resultado. Existem duas maneiras de se fazer isso, get e post. Você coloca essa configuração no formulário e recebe esses dados lá no PHP. Lembrando que o get, os dados são transmitidos via barra de endereço do navegador, começando com símbolo de interrogação e separado cada variável que foi enviada e o seu conteúdo por e-comercial. Já os dados transmitidos por post vão diretamente para o servidor e não ficam expostos na barra de endereços do navegador. E a gente também vai ver um exemplo prático usando o exemplo que a gente trabalhou no vídeo anterior sobre somar dois números. Vamos transformar aquele código ali, usar a mesma estrutura para trabalhar com o PHP. Então vamos lá, vamos para a parte de mão na massa. Até daqui a pouco. Vamos lá, vamos dar continuidade então agora à parte prática sobre arrays, vetores, includes e formulários. Vamos criar um novo projeto aqui. File, New, PHP Project, ou PHP, projeto PHP. Nós vamos chamar de aula 5. Vamos procurar aqui o champ, vamos criar uma nova pasta no htdocs, chamar de aula 5. Vamos selecionar a pasta. E ok, marcamos aqui as opções. Isso aqui pode mudar conforme a configuração que você tem, a versão do PHP está lá na sua máquina, enfim. Vamos lá. Finalizamos. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um exemplo primeiro. Nós vamos criar funções
Vamos usar como funções inicialmente. E ok. Nós vamos criar o nosso HTML e fazer aquela jogada que você já conhece. Vamos procurar aqui web, mas eu quero HTML. Está aqui. Então ele vai ser o nosso index, HTML, ele vai abrir isso aqui. E a gente vai fazer o refatoramento, botão direito, sempre acessando as opções. Ok, e daí nós vamos fazer o que? Aquela configuração, botão direito em cima do nome do projeto. Troca aqui para UTF-8 e Unix. Ok, aplicar e fechar. Feito. Então vamos lá. Aqui a gente muda para o UTF-8 também. E vamos lá. Exemplo, include, etc. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui em funções, nós vamos fazer uma função em PHP chamada somar, que aqui nós vamos somar int, somar inteiro. Somar inteiro. Nós vamos fazer o seguinte, vamos induzir o tipo aqui, ela recebe um IB. Return, a princípio é 0. Essa é uma forma, o PHP suporta nas versões mais novas, indução de tipos em parâmetros. Tá? Então aqui a gente induziu um tipo para o tipo inteiro. Se eu não colocasse isso aqui, também sem problema nenhum, mas já que está disponível, a gente já induz o tipo. Então nós podemos fazer isso aqui, A mais B. Então a palavra-chave return vai retornar a soma de A mais B. Então, se eu passar aqui 10 e 20, ele vai somar 10 mais 20, vai retornar a soma deles, desses valores inteiros. Nós receberíamos 30. Então, está aqui, funções. Como é que a gente vai fazer aqui no nosso exemplo? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir um código PHP aqui dentro e nós vamos importar. Podemos usar os dois, tá? Particularmente é interessante usar esse cara aqui, porque uma vez que você incluiu o arquivo, acabou. Então, nós vamos importar quem? Funções PHP. Olha que interessante. A partir de agora, eu tenho aqui a função somar inteiro disponível. Vamos supor que a gente comentasse isso aqui. Somar inteiro, ela está disponível, mas ela não vai estar acessível. Por quê? Porque eu não importei, tá? Não foi importado o arquivo. Então, nós vamos manter o include once. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse import aqui em cima. Pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Você pode abrir. Só cuidar que quando começar o retorno, tá? Tem algumas questões que às vezes você já começou a responder, você tem que cuidar com o que você quer fazer. Tá? Incorporar, imprimir alguma coisa, enfim, tem que cuidar na hora de dar os retornos, então tem alguns cuidados que tem que ser tomados, mas nesse nosso caso a gente pode fazer um import ali em cima sem problemas. Isso é mais quando ocorre problemas com sessões, que eventualmente a gente vai ver também. Então vamos lá, vou declarar duas variáveis aqui, num 10, como no exemplo que a gente comentou. Num 2, 20. E nós vamos fazer um echo aqui, pegando o retorno, já que tem return, nós vamos imprimir aqui, resultado da soma. Então, vai lá. A gente vai colocar um ponto e vai chamar aqui, somar inteiro. E vamos passar num 1 e num 2. O que vai acontecer agora? Quando eu fiz o import aqui, esse arquivo se tornou visível aqui para nós. Vou só colocar aqui, entre aspas, esse arquivo se tornou disponível para nós. Por que não tem mais nenhum caminho aqui? Porque index e funções estão na mesma pasta. Se tivessem pastas diferentes, você tinha que colocar o caminho aqui também normal. E fazer aquele teste que a gente já viu lá no vídeo sobre HTML, segura o Ctrl,
Se o caminho que você fez está certo, é trocado o cursor e você puder clicar em cima do arquivo, ele abre automaticamente. Então, você acertou o caminho. Então, o que nós temos aqui? Uma importação de arquivo, poderia também ser o required, né? Se fosse esse arquivo é obrigatório estar no teu programa, tanto é que se ele sumir, ele vai disparar um erro na tua aplicação fisicamente, alguém apagar esse arquivo durante o desenvolvimento, enfim. Pode ser usado também o required sem problema nenhum. Tá? Vamos deixar então, por exemplo, o required ali. Declaramos duas variáveis, dois valores, 10 e 20. O que acontece aqui? Nós vamos, uma vez que está disponível o arquivo, é chamada essa função, é somado o número 10 e o número 20 dentro dessa função, e essa função automaticamente vai retornar o resultado dessa soma, que no caso é 30, que automaticamente vai ser impressa aqui. Vai ser impresso, né? A função vai ser, o resultado dessa função vai ser impresso aqui. Então, como é que fica? Vamos lá. Não esqueça de iniciar o champ, né? O teu servidor tem que estar no ar. Então, aula 5, dá um Enter. Opa, aconteceu algum problema. Olha só, nós temos aqui funções PHP. Vamos ver o que está errado aqui no funções PHP. Esquecemos de digitar o famoso, né? Acontece, a gente esqueceu de digitar aqui as configurações, no caso o dólar na frente. Se esqueceu, vai dar erro mesmo, né? O PHP precisa do dólar na frente para identificar a variável. Agora sim, agora está certo. Então foi um erro proposital, mas interessante de se ver. Não tão proposital, né? Mas enfim, que esqueceu o dólar na frente, as variáveis não funcionam e vai ocasionar um erro. Bom, isso é include, tá? Agora, se eu fizer o comentário aqui, vamos ver o que acontece. Não tenho mais disponível, não importei mais esse segundo arquivo aqui, não tenho mais as funções. Opa, erro fatal, não reconheceu a função somar número. Então, a maneira de você incluir funções, variáveis, enfim, processamento de outro local é criar um arquivo à parte e usar esse comando required para importar essas informações. É útil, por exemplo, para criar um arquivo de configuração de conexão com banco de dados. Em vez de você ficar configurando conexão com banco em vários lugares do seu código, configura em um só lugar e importa isso, né, para abrir a conexão com o banco e em locais específicos só trabalha com SQL e não com abertura de conexão, por exemplo. Vamos declarar agora um vetor, então, para trabalhar um pouquinho com o vetor, nós vamos declarar aqui uma UF, array, e vamos pegar aqui os estados da região sudeste, por exemplo. RJ, então vamos fazer aqui em ordem alfabética. ES, Espírito Santo, MG, Rio de Janeiro e depois o São Paulo. Está aqui o nosso vetor. E vamos usar agora o for each. Nós vamos usar aqui o F. Nós vamos usar aqui a opção chave valor para imprimir. E vamos imprimir chave e o valor que está dentro de cada posição. Que chave, tá, pessoal? É a posição no nosso vetor. O valor que está lá guardado. Então, olha só. Posição 0, como lembra do ônibus. Então, aqui, ó, o ônibus só com um lado, né, com assentos para sentar. Posição 0, 1, 2, 3. Qual que é o tamanho desse vetor? 4 posições, 4 cadeiras. Qual é a cadeira? A primeira cadeira, né? Qual é o número dela? 0. No máximo, 3. É isso que a gente vai imprimir aqui. Então, vamos testar isso aqui. Vamos ver o que acontece. Esqueci de pular a nossa famosa linha, né? Usando o nosso BR aqui do HTML. E aqui também a gente vai usar, vou pular uma linha aqui, para poder ver o resultado. Então, vamos lá. Vou mandar executar de novo. Cadeira, né? Posição, índice 0, Espírito Santo, depois Minas, Rio de Janeiro e por último São Paulo.
Então, um vetor sempre começa de zero. Outra forma de declarar o vetor que tem sido bem usado, em vez da palavra-chave vetor, é usar esses colchetes. Tem muitos lugares aí, muito código que também trabalha dessa forma, nem usa mais a palavra array e já usa aqui os colchetes diretamente, faz os valores e está pronto o vetor também. Ó. Então, se vocês encontrarem assim ou encontrarem assim, tá? É a mesma coisa. As duas opções que tem para declarar um vetor simples, tá? Depois tem matriz e etc, que não é o foco aqui desse vídeo. E por fim, nós vamos fazer então o nosso formulário. Nós vamos criar aqui um formulário novo, um arquivo novo, vamos chamar de PHP, nós vamos chamar de form.php. E o que vai ter dentro desse form? Nós vamos vir aqui no nosso index, vamos copiar essa estrutura aqui, mas a gente vai apagar algumas coisas aqui. Essa parte do PHP não é necessária. Então, basicamente, tem aqui, ó, formulário. Vamos botar get e post. Então, tá aqui, ó, formulário. A estrutura básica, não tem o formulário dentro dele ainda, mas a gente vai pegar os dados. Vai pegar da onde? Lá da aula 2, a gente vai pegar os dados lá da aula 2, que a gente viu uma revisão de HTML, e vai fazer o seguinte. Nós vamos copiar algumas coisas para cá, no nosso form PHP, e colar aqui. Vamos dar um Ctrl Shift F, formatar o código. Vamos ter que colocar JSSS? Sim, vamos ter que colocar. Então, aqui na aula 5, nós vamos fazer o seguinte. Olha só, vamos criar com o botão direito aqui, duas pastas novas, CSS e JS. E vamos lá na aula 2 e vamos copiar o Bootstrap, copiar e colar aqui para o CSS e o JavaScript, jQuery. Vamos precisar da soma? Não. Nós também nem precisaríamos do jQuery ali, mas vamos deixar, né? Se a gente quiser fazer alguma validação, enfim, a gente deixa o jQuery. Mas o soma não vai precisar. Nós vamos mandar essas informações para o servidor. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui no form PHP. Vamos entender algumas coisas aqui. Olha só, o formulário, nós vamos colocar um action, que é a página que vai receber essas informações do formulário. Então, nós vamos colocar aqui, ó, recebe form. E o método de envio, por padrão, sempre é get, tá? Então, a gente vai testar primeiro no get e depois a gente vai alterar isso aqui para ser o post. Mas a ideia é a mesma. E o tipo de botão agora sim vai ser submit. Então, quando a gente clicar nesse botão, ele vai automaticamente para o recebe form, faltou aqui, né, .php. Então, precisamos criar mais um arquivo aqui chamado recebe form. É PHP também. Recebe form.php. Tá? Aí você pode fazer o seguinte, vamos copiar essa estrutura aqui, só para fazer uma saída mais, vamos dizer assim, elegante. Por quê? Porque a gente vai importar no nosso index aqui. Vamos ver se está aqui o nosso index. Esquecemos de copiar essa linha aqui, lá da aula 2. Temos que copiar isso aqui. Importação do CSS e aqui também importação do CSS. Bom, o recebe form não vai ter nada disso aqui, só o CSS. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter um código PHP aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imprimir um parágrafo P e o conteúdo que vai dentro desse parágrafo, que são as variáveis. Então, olha só, a gente vai receber aqui, ó, num, e como é get, a gente usa a opção get. E aqui uma coisa interessante, tá? Isso é um vetor e nós estamos esperando um vetor. Então, qual que é o nome do campo aqui no formulário?
Ó, ID é número 1, mas o name também é igual, ó, porque é o name e as informações de name que vão para o lado do servidor. Então, nós vamos pegar aqui, ó, número 1. E vamos digitar aqui número 1. Se eu digitar no GET, por exemplo, número 30, que não existe aqui no formulário, né, nos dados enviados, vai dar erro, tá? Porque ele não vai encontrar esse campo. Então, por isso que a gente sempre faz duas opções, ID para lidar com JavaScript, jQuery, enfim, como a gente viu lá na aula 2, e o name, porque quando eu estou mandando para o servidor, seja via GET ou via POST. Então, vai lá, número 1. A gente vai pegar daí, vamos fazer aqui num 2. Num 2. Vamos somar. Né? Vamos guardar, vamos somar os números e jogar aqui. Não precisa, a princípio, fazer conversão. Se for número ali, o PHP é diferente ali do JavaScript, ele vai fazer a soma normal. Fizemos ali e vamos botar aqui o resultado. Resultado no 1, que está guardando, né? E vamos fechar aqui o nosso parágrafo. Então, está aqui, tá? Então, colocamos, é importantíssimo, o action, indicando para onde vai, e o método de envio. Em seguida, identificar o que você realmente vai. Então, quem tem ID, se você só tiver ID, você não, essa informação nem vai para o outro lado, tá? Com um identificador. Você precisa de um name. Então, ID é para o lado cliente, lidar com JavaScript, e o name aqui para o lado servidor. Mesma coisa aqui, ó. Ok? Só cuida, porque se você informar aqui no lado do PHP, um campo que não existe, como aqui, ele vai dar erro, dizendo que não encontrou. Tá? Então, só cuidar para a hora de juntar essas partes. Então, vamos lá. Como é que a gente acessa? Então, nós vamos ter que digitar aqui, ó, form.php. Está aqui, ó, número 1, número 2. Tá? Vamos mandar somar. Ele não vai mais aparecer aqui e ele vai lá para o outro lado. E olha só o que a gente falou. Quando usa o get, separado depois da última letra, né, indicando a extensão da página, seja a interrogação, e daqui para trás começam as variáveis. Então, ó, nós tínhamos um campo lá no formulário chamado número 1, depois nós temos um e-comercial e o número 2 aqui recebendo, né, a segunda, e está aqui o resultado. E como é que é com o post? Então, a gente volta para cá, muda para post, troca, tem que salvar, né? Não esqueça de salvar, quando tem um asterisco aqui do lado indica que não foi salvo, e muda aqui para post. Vamos monitorar aqui com F12, vou voltar aqui. Nós não temos mais a soma, né? Deixa eu tirar aqui, não tem mais esse script, é verdade. Então, sai fora. Mandar recarregar e vamos ficar de olho aqui na rede. Olha só, mandar limpar. Vamos enviar aqui, vamos mandar 2 e 5. Vamos ficar de olho como é que funciona a mágica. Mandamos lá, somar. Tá? Ó, caiu no post, certo? Caímos no post aqui, o recebe formulário. E a gente vai dar uma olhada aqui, vamos ver aqui. Parâmetros. Ó, o que foi enviado, né, como parâmetro, foi enviado isso aqui, ó. Os dados do formulário são esses, número 1, número 2, 2 e 5, e o resultado é 7, tá? O cabeçalho do que foi enviado foi o método post, enfim, aqui a gente consegue ver várias coisas aí com esse auxílio do navegador aqui Firefox, F12, nessa essa aba aqui, ó, de várias opções para a gente poder trabalhar. Ok? Então, isso foi o vídeo de hoje, né? Esse resumão aí de PHP, desde include, vetor e até trabalhar com formulários. Se você gostou do vídeo, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, fique bem, fique em paz e até a próxima.